Era 26 de setembro de 1966, quando Botsuana, um protetorado britânico, adquiriu sua independência do Reino Unido. In that I have to explain my pronunciation to the people in the various districts. Passando a adotar para si o nome de República de Botsuana. Quando se tornou independente, o país tinha cerca de 13 quilômetros de estradas asfaltadas, menos de 30 pessoas possuíam um ensino superior e o país possuía poucos hospitais. Quase 60 anos depois de sua independência, o país diminuiu sua pobreza em 44%, aumentou em 90% o número de crianças nas escolas e, segundo o Índice de Transparência Internacional, o país possui uma incrível pontuação de 58 pontos, o que coloca Botsuana à frente de países como Itália, Espanha e Grécia. Mas para além de um bom índice de corrupção que faria alguns países da América Latina sentirem inveja, Botsuana ainda é extremamente rica em recursos naturais, sendo um dos maiores exportadores mundiais de diamantes do mundo, junto com a África do Sul, representando nada mais do que 20% de todo o comércio mundial de diamantes e 75% das exportações do país, tendo uma renda per capita maior até mesmo que a África do Sul. Um país mais industrializado, com acesso ao mar e uma população maior. Mas apesar desses dados extremamente positivos, ainda mais para o continente marcado por guerras civis intermináveis, corrupção e ditaduras, o país também possui sérios problemas. Mesmo com fortes investimentos em saúde, o país possui uma das mais baixas expectativas de vida do mundo, de apenas 54 anos. Sua desigualdade social é extremamente alta e o índice de desemprego está na casa dos 20%. Mas como um país conseguiu tamanho sucesso econômico mesmo sem terras férteis, sem acesso ao mar e sendo extremamente pobre? To Botswana, which is seeing its first change in He assured us through this process. Botswana's Ian Khama. From the northeast. Botswana's President Ian Khama. O sucesso de Botsuana pode ser resumido em duas palavras: herança institucional. Segundo a Acemoglu, existem dois tipos de instituições que países podem adotar para garantir o sucesso econômico, ou até mesmo o fracasso econômico: instituições extrativistas e instituições inclusivas. As instituições extrativistas sendo instituições que privilegiam uma pequena elite de pessoas e que perpetuam seu poder de influência, impedindo uma participação mais inclusiva da população na tomada de decisões. Enquanto as instituições inclusivas são instituições onde a população participa mais ativamente do poder político, e as elites possuem menos privilégios e influência nas tomadas de decisões, o que faz com que essas sociedades sejam mais justas, mais transparentes e mais democráticas. Botsuana é a exceção. Desde sua independência, Botsuana foi governada por 6 presidentes diferentes, sendo que 5 deles eram do mesmo partido, o Partido Democrático de Botsuana. Mas mesmo quando esse partido perdeu a cadeira presidencial para a oposição em 2024, a transferência de poder foi extremamente pacífica e com respeito mútuo pelas duas partes, mesmo sendo de aspectos políticos opostos, o que não é algo que acontece com frequência em países com vastos problemas institucionais. Andrés Manuel López Obrador, o candidato de esquerda no México, pediu nesta terça-feira às autoridades eleitorais a recontagem de todos os votos da eleição presidencial. O presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje o que chamou de irregularidades nas urnas eletrônicas. Evo Morales foi declarado vencedor das eleições presidenciais na Bolívia. Mas para além de uma boa relação mútua entre a oposição e o governante, Botsuana também possui eleições livres e justas, sufrágio universal e poucas restrições para a atuação da oposição. Essa estrutura democrática de Botsuana é bem antiga e remonta ainda no século XIX. Desde antes da colonização britânica na região, o país já possuía características democráticas que serviriam de base para as futuras gerações de políticos no país. A exemplo de conselhos populares, onde a população, junto dos chefes, discutiam sobre questões políticas e sociais. Essas tradições democráticas ajudaram a criar líderes que fossem mais prudentes e instituições que fossem mais inclusivas. Diferentemente de outros países, a exemplo dos Camarões e da Nigéria, onde a diversidade étnica gera grandes estabilidades políticas, favorecimento de grupos étnicos na política e guerras civis, Botsuana é um país extremamente homogêneo, com quase 80% da sua população sendo pertencente ao grupo étnico Tissuana, enquanto 11% são membros do grupo étnico Kalanga, 3% do grupo étnico
étnico Sam e 7% de outras minorias. Entre 1885 e 1936, Botsuana foi um protetorado britânico, ganhando o nome de Bechuanalândia. Um protetorado é uma forma de governo onde uma nação é subjugada a uma potência estrangeira, mas mantendo sua autonomia, o que difere da maioria das colônias, onde elas não possuem qualquer autonomia e o poder de decisão fica centralizado na metrópole. Sob essa forma de governo, o sistema democrático introduzido pelos chefes continuou existindo, de forma que em 1934 a população e os chefes locais se opuseram contra a anexação do lugar à então União Sul-Africana, governada por um governo africano e segregacionista. Mas além desse sistema sofisticado de organização, Botsuana ainda teve a sorte de que os britânicos não possuíam interesses econômicos na região e tratavam o lugar como um ponto estratégico. Em 1965, Seretse Khama, descendente dos antigos líderes tribais de Botsuana e uma das únicas pessoas do país na época com formação superior, criou o Partido Democrático de Botsuana. E após longas discussões com os britânicos, o país se tornou independente em 1966, com o próprio Seretse Khama se tornando o primeiro presidente do país. Na época de sua independência, o país era extremamente pobre. A grande maioria das pessoas eram analfabetas, haviam poucas escolas e a população vivia da agricultura de subsistência. No final dos anos 60, a gigante do setor minerador De Beers achou grandes minas de diamantes no país, o que, aliado a políticas favoráveis ao ambiente de negócios e o respeito pela propriedade privada, fizeram com que a operação nesse setor no país disparasse. Em 2001, o setor de mineração já contribuía para cerca de 1/3 do PIB do país, com o setor de mineração de diamantes correspondendo por 90% de todas as atividades mineradoras do país. A descoberta de diamantes e o uso prudente deles para o desenvolvimento do país fez a renda per capita de Botsuana aumentar de $580 em 1931 para $3.280 em 1996. Diferentemente de outros países africanos que tendem a sofrer da maldição dos recursos naturais, onde a descoberta de riquezas proporcionam pobreza e perpetuação de uma elite política através da corrupção e clientelismo, Seretse Khama adotou políticas que priorizavam a liberdade individual e o combate à corrupção, deixando a máquina estatal mais transparente e reduzindo os gastos do governo. Essas políticas proporcionaram a Botsuana, entre os anos 60 e 80, a economia de crescimento mais rápida do mundo, tendo um superávit fiscal nos anos 70, e já sendo considerado um país de renda média na década de 90. Sabendo da grande riqueza que possuía, o país passou a usar dinheiro oriundo da mineração para investir em setores importantes, como educação, saúde e infraestrutura. Para impedir que conflitos étnicos muito recorrentes em países africanos acontecessem em Botsuana, Khama mudou a lei de recursos minerais para que beneficiasse a população como um todo, em vez de beneficiar grupos étnicos que poderiam influenciar nas decisões do Estado, centralizando o poder do Estado sobre essas tribos e nacionalizando o setor de mineração, mas ainda assim permitindo que empresas como a De Beers continuassem suas operações. Todas essas políticas ajudaram a manter a estabilidade política e social em Botsuana, impedindo o favorecimento político por líderes tribais, e sendo um exemplo na África de como as instituições consolidadas e inclusivas contribuem para a formação de um país. Também chamado de paradoxo da abundância, a maldição dos recursos naturais explica que países que são altamente ricos em recursos naturais podem não traduzir essa riqueza para sua população, uma vez que a extrema dependência de um único setor econômico pode levar a baixa produtividade, baixo poder de compra, mão de obra barata e flutuações econômicas, uma vez que esses países são dependentes de setores ativistas, com o crescimento econômico deles dependendo fortemente de como está o mercado internacional. Com a virada do século XX, houveram grandes mudanças econômicas e sociais na América Latina, em contraponto com políticas neoliberais de privatizações e liberalizações do mercado feitas por governos anteriores. Diversos governos de esquerda com plataformas pautadas na justiça social e redistribuição de renda foram eleitos por toda a América Latina. Esses governos aproveitaram da alta demanda por commodities que países como China precisavam para exportarem cada vez mais e usarem desse dinheiro para criar programas sociais e políticas públicas. Esses governos aproveitaram das suas riquezas naturais de um momento econômico favorável para exportações para melhorar seus indicadores sociais. Nesse período, a pobreza diminuiu, o índice de escolaridade aumentou e a desigualdade social também caiu consideravelmente. Mas 25 anos depois desse boom econômico, esses países enfrentam crescimentos econômicos baixos, altos índices de desemprego e incertezas sociais. Além disso, diversos desses novos líderes criavam novas constituições para garantirem diversos direitos sociais, mas diversas vezes eles próprios tentaram mudá-las para favorecer seu poder pessoal. Esse
paralelo serve perfeitamente para a atual situação de Botsuana. Diferentemente de outros países vizinhos, que são altamente ricos em recursos naturais, mas que possuem populações pouco instruídas, diversos problemas étnicos e favorecimento de uma elite política e econômica no poder, Botsuana fez o caminho contrário de todos eles. Mas assim como qualquer país que passou décadas sob o domínio de uma potência estrangeira, Botsuana ainda possui diversos problemas pela frente. A economia do país gira em torno especialmente do garimpo dos diamantes e do turismo, o que impede o país de ter uma economia mais diversificada e que possa empregar pessoas com maior qualificação, o que faz com que o índice de desemprego do país seja extremamente alto. Em 2022, ele era de 20,68%. Em 2023, o desemprego chegou a 23% e atualmente ele está quase em 30%. Isso explica a vitória esmagadora do candidato centro-esquerda Duma Boko nas eleições de 2024, que possui como promessa de campanha criar 500 mil empregos, aumentar a independência do judiciário e a criação de um salário mínimo. Além disso, o problema do HIV é muito sério no país, afetando cerca de 20,8% dos adultos no país, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que diminui a expectativa de vida das pessoas, assim como a mão de obra qualificada. Botsuana é definitivamente um caso de sucesso entre tantos casos de fracasso no continente africano, mas que ainda possui diversos problemas sociais a serem enfrentados. Se assistiram até aqui, então curta e se inscrevam no História Retrô para receber conteúdos cada vez melhores.